Olá, boa tarde. Um homem de 67 anos foi detido esta manhã no centro da capital, suspeito de vender medicamentos de forma irregular. Esta é a segunda vez que ele é detido pelo mesmo delito. No estabelecimento do comerciante foram encontrados vários produtos sem registro. Entre os mais de 30 tipos diferentes de produtos ilegais encontrados na loja, a operação apreendeu, inclusive, vitaminas para crianças com forte odor de álcool e criolina. Normalmente, essas empresas que não são regularizadas, elas usam álcool como conservante. Criança não pode ter acesso a álcool, mesmo que seja em pequena dosagem. Os itens não tinham registro, mas eram vendidos como remédios para doenças como gripe e dores musculares. O dono do estabelecimento, Francisco Chagas Bezerra, foi preso em flagrante. Nesse tipo de produto, ele tem que ter registro no Ministério da Cultura, tem que ter registro na Anvisa, tem que ter a chancela de um órgão que diga, ó, esse produto é seguro. As punições têm a questão administrativa, que é a própria interdição, multa e as penalidades legais do ponto de vista penal. Essa é a segunda vez que o mesmo comércio é interditado pela Vigilância Sanitária. Em março do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncias de que o local funcionaria como distribuidor de remédios sem autorização. Na época, Francisco chegou a passar 20 dias preso. Também há embalagens, a gente vê que ele também pode ser um produtor, um pequeno produtor, ele faz algum tipo de invase aí. Em junho deste ano, foram apreendidos mais de 5.000 remédios ilegais na BR-174 e, segundo a polícia, parte da mercadoria seria entregue nesta loja, na rua Miranda Leão, no centro da cidade. 8 funcionários e 2 pacientes da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, na capital, foram feitos reféns no início da tarde de hoje durante um assalto à sede da entidade localizada no Distrito Industrial. De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes chegaram em 2 motos e fugiram levando quase R$10 mil em dinheiro, além de 2 celulares e um cordão de ouro. O valor seria usado no pagamento dos funcionários. Ninguém ficou ferido e os bandidos continuam foragidos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Os trabalhos para reconstruir a rede do Proama, danificada por uma balsa há uma semana, começaram nesta quinta-feira. Apesar da solução definitiva já ter sido anunciada, a Companhia de Saneamento do Amazonas ainda não deu prazo para a conclusão da obra, que vai garantir a regularização do abastecimento de água na zona leste da capital. Parte da ponte que sustenta a tubulação na estação de tratamento de água na Ponta das Lajes, na zona sul de Manaus, foi destruída. A mobilização de operários que vão trabalhar no reparo da estrutura começou na manhã de hoje. As vigas do sistema de captação de água que foram atingidas por uma balsa particular no último dia 24 serão demolidas para receber uma nova estrutura. A normalização do abastecimento de água nas zonas norte e leste da capital só deverá acontecer após o restauro ser totalmente concluído. Em coletiva à imprensa na manhã de hoje, o presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, que opera o programa Águas para Manaus, Proama, afirmou que os trabalhos serão intensificados a partir da disponibilidade do material necessário. Nós temos que ter balsas fortes suficientes, grandes suficientes, que possam suportar guindaste de 250 toneladas para poder apoiar o serviço que vai ser feito. O problema chegou a atingir 500 mil pessoas em parte da Zona Norte e toda a Zona Leste da capital. Uma semana depois do acidente, pelo menos 50 mil pessoas seguem com o abastecimento precário e dependem agora da distribuição de água dos caminhões-pipa. Outras medidas, como a reativação de poços e o rodízio de abastecimento, foram tomadas para que boa parte das regiões afetadas recebessem água. Reativamos vários poços, tá? E esses poços estão sendo o suficiente. Claro, não é um abastecimento satisfatório, é 4 horas, 5 horas de água por dia, mas dá para encher o estanque das pessoas em casa. 2 inquéritos, um da Polícia Civil e outro da Marinha, investigam as causas do acidente. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Comunicação informou que, após visita agora à tarde à plataforma do Proama, o prefeito Arthur Neto garante que os reparos devem ser concluídos até o fim do mês e, com isso, o abastecimento de água na zona leste da capital também será normalizado.
A desembargadora Graça Figueiredo tomou posse esta manhã como presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eleita em abril deste ano, a magistrada será a segunda mulher a assumir a presidência da mais alta corte da Justiça do Estado. A solenidade reuniu diversas autoridades no Teatro Amazonas. No último discurso, como presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Ari Moutinho fez uma análise positiva da administração nos últimos 2 anos. Concursos públicos na área de nível médio para juízes, construiu os fóruns, paguei várias vantagens aos servidores, trouxe a justiça para mais próximo da sociedade, enfim, considero que fiz um trabalho meritório que será seguido fielmente pela desembargadora Graça. Entre os temas abordados na cerimônia de posse, investimentos nas comarcas do interior. Foram feitos concursos públicos e as comarcas todas foram providas de juízes. Ao mesmo tempo que o Ministério Público também fez a mesma coisa e ao final do mês anterior nós também fizemos com a Defensoria Pública. Significa dizer que hoje a Justiça do nosso Estado está presente em todos os municípios, o que é muito bom. A desembargadora Graça Figueiredo é formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e é a segunda mulher a assumir a presidência do tribunal. Entre as metas estabelecidas para o próximo biênio, ela destacou investimentos na justiça de primeiro grau. Nós já fizemos pesquisas, os juízes já responderam questionários, nós já nos situamos das suas necessidades, tanto de pessoal, como de acomodação e como de maquinário. Então nós vamos providenciar, eu irei muitas vezes ao fórum, transferirei a presidência para o fórum, se for preciso, para que seja restaurada, como digo, a justiça do primeiro grau. A nova gestão também inclui como vice-presidente o desembargador Aristóteles Turi e na Corregedoria Geral de Justiça o desembargador Flávio Pascarelli. Depois de amargar queda nas vendas no primeiro semestre do ano, as concessionárias da capital comemoram a prorrogação da redução do IPI até o fim do ano. Mas será que a medida, boa para o setor automobilístico, não pode impactar negativamente no trânsito de Manaus, que já sofre com os congestionamentos diários? Com as vendas em baixa no primeiro semestre deste ano, a permanência da alíquota reduzida para o imposto sobre produto industrializado aos automóveis foi comemorada pelo setor. Veículos até 1.000 cilindradas continuam com a taxa em 3% e carros entre 1.000 e 2.000 cilindradas, a taxa permanece em 9% até o fim do ano. De acordo com a Anfávia, a medida vai dar fôlego ao setor, que registrou queda nas vendas em 8,3% de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período no ano passado. O cenário também foi verificado em Manaus, só que a diminuição nas vendas de veículos foi mais leve, caiu 5,3% nesse primeiro semestre. Mas se o mercado reagir, pode piorar ainda mais o trânsito da capital? Esse gerente de vendas diz que a variação positiva dificilmente vai agravar o cenário nas ruas de Manaus. Com essa manutenção nos índices do IPI, da cobrança do IPI, a gente tende a ter um segundo semestre melhor do que o primeiro, mas mesmo assim não tão melhor quanto 2013. Vai haver uma redução, vai haver uma queda, isso daí já é esperado. Já este economista diz que mais carros vendidos pode sim piorar o trânsito com o IPI reduzido, que vai aquecer a economia e preservar empregos na indústria automotiva. A exoneração é boa, não é ruim, redução de impostos, porque aumenta o poder de compra do consumidor e também, não é, das empresas. No entanto, que é um problema social, né? Mais carro na rua significa, né, mais congestionamento, mais problema e mais demanda por infraestrutura. O fato é que os motoristas já enfrentam uma rotina caótica no trânsito. Quanto tempo parado em congestionamentos? 1 hora, meia hora, dependendo do local que está assim. Está assim complicado. Em horário de meio-dia e 6 horas aqui é complicado. Uma hora dessa, por exemplo, começou a complicar, né? Dias bons mesmo só no dia de feriado, que não tem aula, né? Sábado à tarde já começa a melhorar. A frota de veículos que circulam em Manaus hoje gira em torno de 700 mil carros. São 5 mil novos emplacamentos todos os meses e falta espaço na malha viária da capital. O diretor do Detran admite que a situação é preocupante. Os pontos de congestionamento e tempo perdido ao volante aumentaram.
Um estudo pode ser colocado em prática ainda este ano. A ideia é aliviar o fluxo de carros nas principais avenidas da cidade. E as novidades consistem na mudança de comportamento da população. Na questão do horário, um exemplo, Torquato Tapajós, naquele horário de 6h30 da manhã às 8h30, 9 horas, seria invertido só vindo, deixando só apenas uma mão para no contrafluxo dos veículos. Também João Batista e outras vias também, aqui a Avenida das Torres, que já congestiona também pela parte da manhã, dessa questão para que as pessoas pudessem aí o trânsito fluir com maior rapidez. Policiais militares da capital embarcaram esta manhã em direção à fronteira do Brasil com a Colômbia para reforçar a segurança entre os dois países durante o jogo desta sexta-feira. A equipe formada por 20 policiais militares embarcou esta manhã em direção a Tabatinga, município que faz fronteira com a cidade de Letícia, na Colômbia. Os militares vão atuar junto com o Exército e a Polícia Federal, reforçando a segurança durante o jogo entre Brasil e Colômbia nesta sexta-feira. O objetivo é evitar conflito entre brasileiros e colombianos. Os torcedores dos dois países não poderão cruzar as fronteiras nem com carreatas ou com outros movimentos. O reforço, que começa antes do jogo, vai seguir enquanto houver necessidade. O Amazonas foi recentemente representado nos Estados Unidos por duas estudantes que desenvolveram um projeto que sugere geração de energia utilizando um recurso que o estado tem de sobra, a água. Uma ideia simples, sem muito custo e que pode mudar a realidade de muitas comunidades do interior que ainda sofrem com a falta de energia elétrica. Estamos na zona rural de Manaus. Era para ser um dia de lazer, mas por aqui, 6 comunidades estão mais uma vez sem energia elétrica. Repete esse problema, às vezes em 15 dias, às vezes até menos. É muito complicado porque as comunidades ficam sem energia. Final de semana, quando os rapazes da Amazonas Energia não estão trabalhando, quem tem que correr atrás é os comunitários. A distância é um dos fatores que mais dificulta a chegada de profissionais que possam resolver o problema. Aí, o jeito é se virar como dá. Por sorte, um dos moradores é ex-funcionário da concessionária de energia, mas ele alerta, é um trabalho muito perigoso se não for feito com cuidado. Porque se você não souber trabalhar, qualquer uma pessoa que não tem experiência, ele vai morrer, porque se ele não souber desligar a chave para o trabalho, ele pega ele, já foi, morreu mesmo, morre mesmo, não tem condições não. As consequências dessa falta de estrutura são enormes. Paulo é comerciante e conta que parte da mercadoria estraga todos os meses, mesmo com medidas paliativas como essa. O que fica lutando somos nós e na hora dessa chegar a desistir por causa disso vai ficar mais difícil, a comunidade já desenvolve pouco. Ainda acontece de estar com esse problema de luz e a gente fina desistindo e indo para outro canto. O que ainda salva a comunidade são geradores como esse. Mas para ele funcionar, o seu Paulo gasta pelo menos R$300 por mês. Isso porque ele prefere não deixar o aparelho funcionando sempre que falta luz. Mas um projeto criado por estudantes em Manaus promete mudar essa realidade de comunidades ribeirinhas. Esse é um protótipo de um equipamento que funciona apenas com a força da água. O princípio é o mesmo que o usado em moinhos. Mas inicialmente nós vamos utilizar uma roda d'água. Essa roda d'água ela vai estar imersa no rio, ali próximo à casa do ribeirinho. De acordo com a correnteza, essa roda d'água vai começar a girar. E para demonstrar isso, nós botamos esse sistema de engrenagem da bicicleta, que simula essas rotações da roda d'água. De acordo com as rotações, vão ser transmitidos para um sistema de engrenagem principal da bicicleta, que está acoplado a um alternador de carro. Esse alternador de carro, ele vai converter esses giros através da roda d'água em energia elétrica. O custo da geração de energia, segundo os estudantes que criaram o projeto, cai mais de 60%, já que a manutenção é barata e não precisa de combustível para funcionar. Ir para fora do país com um projeto era um sonho, entendeu? Era algo assim que a gente imaginava bem distante. Ver um sonho se realizar é maravilhoso. O projeto foi tão bem aceito que as jovens cientistas foram no fim do mês passado para os Estados Unidos representar o Amazonas em uma feira internacional de ciências. Voltaram de lá com uma menção honrosa e outra viagem marcada para a Tunísia. Não é só para ficar
tipo, vamos para uma feira e pronto. Não, a gente quer fazer ele funcionar. Vai muito além de querer viajar para o exterior e sim querer pôr o projeto em prática. O sonho agora é botar o projeto em prática. Após ter sido deixado de escanteio pelas seleções que jogaram em Manaus durante a primeira fase da Copa do Mundo da FIFA, o Estádio da Colina vai ser reinaugurado daqui a pouquinho às 7 da noite com o clássico Galo Preto, estrelado por jogadores de várias gerações das equipes do São Raimundo e Sul América. Os detalhes com Neto Cavalcante. Delmos Arrebite de um lado, Lima e Careca do outro. Esses são só alguns dos jogadores que vão estar em campo logo mais, a partir das 7 horas da noite, na partida entre São Raimundo e Sul América, o tradicional clássico Galo Preto, que marca a reinauguração do estádio Ismael Benigno, no Estádio da Colina, que foi totalmente reconstruído a um custo de 24 milhões de reais para ser um dos campos oficiais de treinamento para as seleções que jogaram em Manaus durante a primeira fase da Copa do Mundo. O que não aconteceu, nenhuma das seleções apareceu aqui para treinar, azar deles, porque o estádio está bonito, o gramado está verdinho, com capacidade para 10.400 espectadores, mas apenas 8 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores nesta partida inaugural. Uma partida amistosa, mas que promete muitas emoções. Todos os detalhes desta partida você confere amanhã. Neto Cavalcante para o Band Cidade. E amanhã a seleção brasileira encara a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo a partir de 4 da tarde, horário local. E aqui na capital tem muito torcedor da seleção vizinha otimista apostando numa vitória do time do craque James Rodrigues, o Neymar da Colômbia. A cor da camisa pode até ser igual, mas a torcida aqui não é Brasil. Aqui, nessa sexta-feira, o grito de guerra vai ser assim. Sim, sim, Colômbia, sim, sim, Caribe, sim, sim. Epa, mas tem uma intrusa aí. Brasil! Meus amigos colombianos, que me perdoem, mas futebol é com o Brasil. O casal se conheceu em Manaus, ele colombiano, ela amazonense. Na Copa, o amor e o companheirismo deram espaço para a rivalidade, mas só nesse próximo jogo. É como comparar a mãe e a mãezinha. Mãe é mãe. Vamos a torcer por Colômbia. Colômbia não tem igual para nós, porque onde nascimos, onde nos criamos, onde temos nossas famílias. As apostas são em cima do craque James Rodrigues. James Rodrigues vem com tudo e a Colômbia até agora não empatou e não perdeu. Mas tem quem discorde. Qual que é o melhor jogador? É o James ou o Neymar? Neymar. Filho de colombianos, Alejandro não nega o país onde nasceu. E assim como ele, muitos brasileiros são esperados aqui para uma grande festa. Essa aqui é só uma amostra do que espera as duas torcidas. A gente vai torcer muito para a Colômbia, nós que somos colombianos, e brasileiros que são as mulheres dos brasileiros, os filhos que são brasileiros, todo mundo vai torcer pelo Brasil, mas aqui vai ser uma festa, uma só festa mesmo. E Jorge garante, independente do resultado, animação não vai faltar. Mas a torcida brasileira também é muito forte. Depois de 2 dias sem partidas do Mundial, os amazonenses já estão em clima de festa à espera de mais uma vitória do Brasil rumo ao hexacampeonato. Mas, claro, todo mundo torcendo, para que dessa vez a classificação seja menos sofrida. O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz. Brasil, vamos que vamos! Para essa torcedora, Hulk, Neymar e Davi Luiz são as esperanças para mais uma vitória da seleção brasileira rumo ao hexacampeonato da Copa do Mundo. Brasil, vamos que vamos! Pra gente ir pra frente, ver se consegue ganhar essa vitória aí, tranquilo, né? Depois do jogo apertado contra o Chile, que garantiu a classificação do Brasil nos pênaltis para as quartas de final do Mundial, a expectativa continua no clima verde-amarelo. Seu Aleino está otimista, mas ainda não esqueceu o drama vivido em casa na última partida. A minha filha foi para a Água de Açúcar, ela tem 32 anos. E eu que tenho 75 anos, não foi.
E a expectativa para esse jogo do Brasil contra a Colômbia? Rapaz, para mim é 3-2. Mas a confiança de quem sofreu é maior. A gente ficou muito nervoso na hora, né? Mas torcendo, porque nós somos brasileiras. O próximo adversário do Brasil, a Colômbia, também só se destacou até agora. E aqui seu Manuel vai torcer com a fé. A gente espera aquele lá de cima, ele que manda, né? Na verdade, ele que manda. Se ele achar que o Brasil vai ganhar, vai vencer, tudo bem. Qual é o seu palpite pro jogo? O palpite é 2-1, que já falei. E vai ser mesmo, com certeza. Dizem que são 11 contra 11, na real são milhões contra milhões. Então que a bandeira do país balance com ainda mais força rumo ao Hexa do Brasil. O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz gol. Vamos todos torcer muito, não importa o placar, né? Basta se classificar. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Você acompanha agora as principais notícias do dia no Jornal da Band e amanhã, por conta do início das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA, o Band Cidade será exibido um pouquinho mais tarde, às 7h25 da noite. Obrigada pela companhia e tomara que amanhã a gente possa estar aqui anunciando mais uma vitória do Brasil. Uma ótima noite para você.